O palestrante de hoje, deixa eu pegar a colinha aqui. É o senhor Enio Michihiro Kimura e o Boku da igreja Tendikyo Jussara. Bom, antes de iniciar, vamos fazer reverência aos três altares. Reverência a Deus Pai. Reverência a Deus Pai. Muito obrigado. Agora, ao vivo, convidamos o senhor Enio Michihiro Kimura para a palestra de hoje. Solicitamos a atenção de todos. Bom dia a todos. Vou deixar minha cola. Meu guardanapo, vai que eu choro. Com imensa alegria e bastante desespero que compartilho com todos vocês esse momento no dia de hoje. Apesar da pouquíssima experiência, como fui designado pelo primaz da sede para realizar esta palestra, a partir de agora, buscando tentar cumprir um pouquinho da expectativa de todos, gostaria de solicitar mais alguns minutinhos da atenção. Bom, como fui apresentado, vocês viram até o cartaz de procurado da polícia, né, que o Suzuki-san mostrou agora. Me chamo Michihiro Kimura, eu tenho 36 anos de idade e sou o terceiro filho do condutor anterior da igreja Jussara, que fica no Paraná. Atualmente, meu irmão mais velho, Masanori, que já é uma figura carimbada aqui também na palestra da manhã, ele ocupa o cargo de quinto condutor da igreja. Eu sou Yoboku há 18 anos e atualmente, juntamente com a minha esposa, eu conduzo o Centro de Missionamento Paranaíba, na cidade de Paranaíba, no leste do estado de Mato Grosso do Sul. É um lugar bastante quente, né? E hoje em Bauru está frio, então para a gente já não está muito confortável aqui. Bom, a minha vida como missionário da Tendikyo, a 600 quilômetros distantes da minha terra natal, né, de casa, teve início há 11 anos, no ano de 2014. Mas, antes de chegarmos ao Mato Grosso do Sul, gostaria de contextualizar um pouquinho a minha vida. Eu nasci no dia 6 de fevereiro de 1989, no dia da cerimônia mensal da igreja Jussara. A igreja Jussara atualmente, ela é a única igreja em que a cerimônia mensal ela acontece em dia estabelecido. É todo dia 6, não é por final de semana. Então, eu já comecei a minha vida com uma certa ligação com o Kyokai, fazendo inclusive meu pai e minha mãe faltarem no dia da cerimônia. Nos primeiros anos de vida, eu tive uma saúde ótima, cresci dentro de todos os parâmetros, apesar de ser magro igual uma vareta de pipa quando eu era criança. Porém, aos 3 anos de idade, sentindo um cansaço excessivo no corpo, né, dormia muito, os meus pais começaram a achar estranho e me levaram ao médico. E depois de uma série de exames, eu fui diagnosticado com um problema neurológico muito grave. Era a encefalite, né, que no meu caso era de origem viral e já estava num estágio bastante avançado. Diante da situação, meus pais eles foram comunicados da mínima chance de sobrevivência minha, né, e também das graves sequelas que poderia ficar caso por algum milagre eu me salvasse. Os meus pais, eles fizeram a opção da dedicação única ao caminho desde o dia do casamento deles, né? Isso já tem um bom tempo, já tem quase 50 anos, né? E todos nós, filhos, fomos criados dentro desse contexto, dentro da igreja.
E eles sempre tiveram uma fé inabalável. É algo que eu admiro até hoje. E, diante dessa situação, eles me oferendaram a Deus Parens e fizeram uma determinação espiritual de que eu me dedicaria ao caminho e seria o braço direito do meu irmão quando ele se tornasse o condutor da igreja. Os meus irmãos, eles sempre tiravam sarro, porque meu pai falava assim: olha, eu fiz o sonai de você, viu? Aí eles falaram assim: ó, o nosso pai pegou você, amarrou igual o peixe do dia do Matsuri, colocou em cima do sambo e fez o sonai. Era sempre assim quando a gente era criança, né? Mas Deus Parens, né, no seu infinito amor pelos filhos, acatou a determinação espiritual feita pelos meus pais, e como num passe de mágica, né, como num milagre de um dia para o outro, eu recebi a graça da cura completa. E dentro de poucos dias eu voltei a brincar com os meus irmãos lá no Kyokai. Os médicos disseram que não ficou nenhuma sequela. Os meus irmãos discordam um pouquinho. Mas dentro do que poderia acontecer, né, graças a Deus, eu consigo realizar todas as atividades de forma bem tranquila. Desde então, eu cresci com muita saúde, como vocês podem perceber, né? Tá sobrando saúde aqui, né? Mas meus pais, eles nunca me deixaram esquecer dessa graça recebida, a ponto de muitas vezes eu ser repreendido. Criança é besta, né? A gente via alguma coisa e ficava tirando sarro, principalmente quando eu dava risada de pessoas que tinham algum problema intelectual, né? Quando as pessoas que tinham algum problema, né, na cabeça e a gente dava risada, eu sempre era repreendido. Meu pai falava assim: você não pode fazer isso, você também teve um problema assim. A única diferença é que você conseguiu receber a graça, né? Aí, em outras ocasiões, né, meu pai também me lembrava de que ele tinha feito uma determinação espiritual para a minha vida e que uma hora eu precisaria cumprir. Na adolescência, né, aquela idade boa, né, para a gente ser rebelde, eu passei a nutrir um pouco de revolta em relação a ter que cumprir essa determinação espiritual, porque não fui eu que fiz, foram os meus pais, né? Sabe quando você pensa assim, mas por que eles fazem um negócio no seu nome, né? Não era eles que tinham que fazer alguma coisa? Não eram eles que tinham que cumprir? E uma vez eu questionei meu pai sobre essa determinação. Ele falou assim: agora eu não vou conseguir te responder, mas a hora que você for pai, aí você vai compreender. Ele só falou isso para mim. E continuei, né, com aquela minha revoltinha de sempre. Mas, com o passar do tempo, chega também a maturidade, né? Às vezes demora um pouquinho mais, mas chega uma hora. E comecei a pensar que, já que não tinha para onde correr, de certo eu precisava começar a cumprir essa determinação espiritual feita por eles. Morrendo de medo de que, se eu não cumprisse, vai que acontece alguma coisa, né? Porque assim, quando a gente foge muito do nosso caminho, Deus Parens sempre nos orienta, né? Então, com medo de levar uma orientação maior, falei: eu acho que está na hora de aceitar e começar a cumprir então. E assim comecei a tentar aproveitar melhor as oportunidades que eu tinha para participar das atividades do caminho. Foi quando, em 2014, quando eu já fazia parte da diretoria da Associação dos Moços do Senenkai do Brasil, foi decidido a abertura de uma casa de missionamento, né, em uma região onde ainda não tivesse Tendikyo. E o nosso compromisso era de que, mês a mês, revezaríamos entre a diretoria e outros missionários para podermos fazer a divulgação da Tendikyo numa região onde ainda era muito carente do ensinamento. Tudo isso fazia parte da determinação espiritual da associação para os 130 anos do ocultamento físico de Oesama. Então já faz um tempinho, né? A gente já está perto dos 140 anos, né? Aí, então, no dia 18 de abril de 2014, no dia do aniversário da Oyasama, por isso eu nunca me esqueço dessa data, a Casa de Missionamento Paranaíba foi inaugurada em Mato Grosso do Sul, com grandes expectativas para os quase 3 anos que a gente ainda tinha de atividades. O primeiro missionário foi o Jun Mitsushima, do Porto Alegre Royo, né, da Casa de Divulgação Porto Alegre Royo, ligado à Igreja Brasil Royo. Ele teve autorização para ficar 2 meses na casa. E após esses 2 meses, quando a gente falava assim: ah não, sai um, entra outro, não tinha o outro para entrar.
E no terceiro mês a casa ia ficar sem ninguém para suceder. Eu me lembro que a gente conversou sobre isso na reunião da diretoria, e eu fui embora para o Kyokai junto com o Masanori, né, meu irmão, que era vice-presidente na época. Aí ele falou assim: nossa, mas se isso aí está incomodando tanto você, eu acho que você deveria fazer alguma coisa, né? É como se fosse um tapa na cara, né? Para que a gente vai falar as coisas, né? Na época eu estava fazendo estágio na faculdade, era meu último ano da faculdade e estava começando as férias de inverno. Então eu decidi largar esse estágio e por 45 dias eu fui fazer um missionamento lá em Paranaíba. Um lugar que eu nunca imaginei na minha vida que eu iria, né? Que eu passaria para fazer qualquer coisa. Mas quando Deus Parens, Ele oferece uma oportunidade para a gente e a gente acata aquilo como um presente, tudo acontece de uma forma surpreendente. Foram 45 dias de missionamento, mas de um missionamento assim fantástico. Só tive alegrias, né? A família que cedeu o espaço, nos recebeu lá no Mato Grosso do Sul, ela tinha até construído um espaço especialmente para receber o Senencai do Brasil, né? E desde o primeiro dia me senti em casa. Posso afirmar com toda certeza que foi o missionamento mais alegre que alguém poderia fazer. E a gente foi tão bem acolhido que todos os missionários que passaram por lá foram embora para casa pelo menos 5 quilos mais gordo. Lá no Japão, quando a gente fala que a pessoa ficou na casa de missionamento, elas voltam um palito para casa, magro, né? Porque não tem o que comer, tem que deixar de tomar café, tem que deixar de almoçar. O nosso, se a gente não almoçasse e tomasse café, a Batian, que recebeu a gente lá, não deixava nem a gente sair para a rua, né? Então a gente ia embora com a cara redonda, de tanto que engordava. Após esse período como missionário lá, eu voltei para Maringá, no Paraná, onde eu estava fazendo o último ano da faculdade. Fui para terminar o último semestre, e nesse período quem me substituiu foi meu irmão mais velho, Masanori. Hoje ele é o presidente da Associação dos Moços. Mas com a aproximação da sucessão dele na igreja, o meu pai falou: Masanori, eu te dou 6 meses. É o tempo que você tem para fazer essa atividade. Depois disso você precisa voltar para o Kyokai para se preparar para a sucessão. É que eu quero passar o Kyokai enquanto eu estou bem, enquanto eu estou saudável, para poder te ajudar, né? Nos desafios que esse cargo exige, né? Aí, depois desses 6 meses do Masanori, mais uma vez a casa ficou sem sucessão. Foi nessa oportunidade que meus pais vieram conversar comigo e perguntaram se eu não queria ficar mais um tempo em Paranaíba. E aí começar a cumprir a determinação espiritual que eles fizeram para a minha vida. Eu já tinha feito um planejamento para a minha vida totalmente diferente, né? Formaria na faculdade, já procuraria um serviço ali próximo ao Kyokai para poder ajudar, né, nas atividades da igreja. Porém, meu pai disse que quando eles fizeram a determinação espiritual deles, eles determinaram que eu faria o meu trabalho de divulgação, salvação do próximo, perto ou longe de casa. E que, mesmo longe de casa, se eu pudesse desempenhar essa função, é porque eu estaria com saúde, né? Aí, então, acatando essa orientação dos meus pais, eu decidi voltar para o Mato Grosso do Sul. Eu sempre tive muito apego pelas minhas avós, né? Dos dois lados, tanto da minha mãe quanto do meu pai. Do lado do meu pai, né? Ela foi esposa de condutor de igreja. E sempre que eu conversava com ela, quando eu era criança isso, né? Criança é boba, fala cada coisa que não sabe. Falava para ela assim: ô Batian, quando eu crescer, eu vou fazer missionamento numa cidade que chama Astorga. Era uns 60, 70 quilômetros de Jussara, né? E ela sempre ficava muito feliz com isso, né? Falava assim: ai, que legal, você vai ficar perto aqui, vai dar para vir sempre, né? Eu não sei porque eu falava isso, porque era bobo mesmo, que inventava essas histórias. Mas a vida é uma caixinha de surpresas, né? Então, mudando 180 graus o rumo da minha vida, fui parar no Mato Grosso do Sul mais uma vez. E decidi que eu ia ficar, então, até o final das atividades, para que a gente não tivesse mais esse problema de não ter missionários para suceder. Falei assim: daqui até os 130 anos do ocultamento físico de Oessama, eu não saio. Se tiverem outros missionários, vamos missionar juntos, né? E assim decidi ficar até o final da determinação. Por mais um ano
desenvolvemos atividades numa terra quente, que no verão chegava a 47 graus. 8 horas da manhã, quando a gente saía para fazer missionamento, estava 35. Eu não tinha coragem nem de sair de rapi, porque o sol ia queimando a pele de um jeito. Eu fiquei uns 2 tons mais preto lá, depois que eu fui para o Mato Grosso do Sul. Quando eu morava no Paraná, que é frio, né? Parecia um nabo de branco. Depois que eu fui para lá, já estava numa corzinha mais ajeitada. Mas mesmo dentro de um calor escaldante, a gente conseguia sentir a toda hora o trabalho de Deus para em Yoyácima, principalmente na salvação das pessoas que a gente encontrava todos os dias. Em 2016, com o final das atividades em janeiro, mais uma vez eu tinha planejado voltar para a minha terra natal. Mas a gente teve a felicidade de 4 seguidores dessa casa de missionamento decidirem fazer o regresso a Diba. Falei, nossa, as primeiras sementinhas dessa atividade já vão brotar. Aí eu fiz o compromisso de ficar lá até o final do regresso delas, que aconteceria em julho, finalzinho de junho, julho de 2016. Aí falei assim, então depois disso eu vou embora. E ali nasceram os 4 primeiros Siobocos, natos do Mato Grosso do Sul. Foi um regresso carregado de bastante emoção, onde eu pude ver nascer meus 4 primeiros filhos espirituais. É engraçado que aí na época eu não era pai, mas eu sentia a mesma coisa quando eu levei minha filha para a escola no primeiro dia de aula, levando eles lá para o BC para receber o SASC. Foi muito emocionante. No dia 28 de junho de 2016, a gente saiu da capital Campo Grande, rumo a Odibá. O nosso voo fazia uma parada em Guarulhos, outra em Istambul e por fim Osaka. O nosso voo que a gente pegaria para ir para Istambul, ele atrasou 2 horas porque ele vinha de Buenos Aires. Aí, como bons seres humanos, mas é uma porcaria mesmo, tinha que atrasar 2 horas e não sei o quê. E a gente subiu no avião reclamando, porque a gente atrasou 2 horas. E é um voo longo, então aquela expectativa, pessoas indo pela primeira vez, eu liderando uma caravana pela primeira vez. E lá no aeroporto a gente juntou com outros 7 fiéis da igreja Mei Hakuit. Então nós somos num grupo de 12 pessoas. Com 1 hora de atraso, ele tirou 1 hora durante a viagem, o avião pousou no aeroporto Ataturk, que fica em Istambul. Eu lembro que foi um pouso tão tranquilo que o pessoal até bateu palma pro piloto, A única coisa que a gente achou estranho é que a gente foi desembarcado no último portão do aeroporto, assim, onde não tinha nada. Aí, na hora de descer, virou uma fila que não andava. Aí, de repente, começou a andar. A gente olhava para a cara das aeromoças, elas faziam a cara de nada para a gente. E a gente desembarcou num lugar vazio, Tinha algumas lojinhas e quem atendia nas lojinhas estava chorando. Até é que a gente fala muita besteira, Eu, junto com um dos meninos que regressou comigo, falei, acho que foi mandado embora, tá chorando. E a gente nem sabia o que estava acontecendo. Foi quando uma das passageiras que chegou com a gente em Istambul recebeu a ligação. Falei, chique, Ela tinha plano internacional, ela recebeu a ligação. Lá em Istambul era o pai dela. Vocês estão bem? Ela falou assim, sim, pai, por quê? Está acontecendo um atentado terrorista agora no aeroporto, Eu falei, então é por isso que estava chorando, Aí a gente ficou totalmente perdido lá. Aí falaram assim, não saiam daqui, porque o atentado está acontecendo aqui do lado, E a gente ouvia alguns barulhos, mas a gente ficava meio perdido, não sabia o que estava acontecendo. Foi quando de repente veio um monte de gente correndo assim, e falou assim, esconde, esconde, o atirador está vindo, A gente estava no rabo do aeroporto, só tinha um banheirinho com dois boxes para cada gênero ali, A gente escondeu as crianças e os idosos lá dentro. Eu fingi que era uma placa pro lado de fora, fiquei paradinho. No primeiro barulho que eu ouvisse, eu ia fingir que eu tinha levado um tiro e ia cair no chão, Porque já não tinha mais onde a gente esconder. E era uma placa grande, viu? Então era fácil dele ver, Aí eu falei assim, não, vamos. Mas, apesar desse desespero, depois de 4 horas, o atentado terrorista acabou. E a gente descobriu que a pior fase do atentado
aconteceu a 1 hora antes da gente chegar no aeroporto. Ou seja, se não fosse o atraso do nosso voo, provavelmente a gente estaria naquela zona mais conflituosa do aeroporto. Então muitas vezes a gente reclama porque atrasou, porque aconteceu alguma coisa, mas a gente não imagina que é Deus Parens e Oyasama trabalhando, né, para a nossa segurança. E foi o que aconteceu. Mesmo assim, nós ficamos 2 dias presos em Istambul, porque o aeroporto fechou. A gente não ia nem para frente, nem para trás. Na saída do aeroporto, tinha uns buracos no vidro desse tamanho. O forro do aeroporto estava tudo destruído e tinha muito sangue no chão. Então, não dava para entender a intensidade que foi, né? A violência que foi o ataque. Aí, o saldo desse atentado terrorista foram 43 pessoas mortas e 230 pessoas feridas do nosso lado, né? Mas a gente saiu sem nenhum risquinho, só medo, muito medo. A gente foi deixado no centro de Istambul por um ônibus e a gente estava perdido literalmente. A gente achou um hotelzinho e resolvemos ficar por lá. Mas pensa que todos os hotéis da cidade estavam lotados, porque cancelaram todos os voos, o aeroporto fechou. Ficou todo mundo amontoado em poucos quartos. No dia seguinte a gente não conseguiu embarcar, mas no outro a gente embarcou. E em Istambul a gente encontrou com uma caravana de regresso do seminário de Oyasata. A gente encontrou no aeroporto de Istambul no dia que a gente conseguiu voar para o Japão. Pensa numa alegria ver a cara de gente conhecida depois de 2, 3 dias quase morrendo num lugar que a gente nunca viu na vida, né? E conseguimos, depois de 2, 3 dias de atraso, chegar em Odibá. Você pisar naquelas pedrinhas na frente do Odibá, depois de tudo isso que você passou, é uma emoção assim que mesmo não querendo, a lágrima caía. Sabe aquela felicidade daquele barulhinho das pedrinhas que a gente imaginou que nunca mais ia poder ouvir, depois de tanto tiro, tanta bomba que a gente ouviu, né? Mas de tudo isso, tive certeza que Deus Parens Oyasama nos protegeu muito, né? E nos mostrou que quando a gente determina a evoluir o espírito, né? Quando a gente vai fazer um regresso ao Odiba, por exemplo, nem bomba e nem tiro segura a gente. Um pouco antes desse regresso, né? Uma das seguidoras lá da casa de missionamento falou assim: bom, voltando você vai embora, mas vai ter um concurso aqui da prefeitura da cidade. Eu vou inscrever você. Eu falei assim, não adianta, porque eu estou velho, já faz tempo que eu saí da escola, não estudei, não tenho mais pique para estudar e eu acho que eu não vou dar conta. Mas mesmo assim, ela me inscreveu e inscreveu a filha dela. E eu passei, junto com a filha dela. Aí eu falei assim, acho que Deus Parens tudo isso deve ter alguma razão, né? De certo, Deus Parens quer que eu ainda continue meu trabalho aqui, de certo. E acatei isso também como um recado de Deus Parens. E depois desse regresso emocionante, um tanto quanto conturbado, voltamos para Paranaíba e decidi não ir embora. E cá estou até hoje. E Deus Parens, a gente fala assim, eu costumo entender que Deus Parens, ele escreve as coisas certas por linhas retas, né? E eu venho sendo agraciado até hoje. Em 2018, 2 anos depois, sabe aquela pessoa que fez a inscrição do meu concurso? Ela virou minha sogra. Casei com a única filha dela, a Samara, minha esposa há 7 anos. E eu penso que não poderia existir pessoa mais maravilhosa no mundo para ser minha companheira de vida, né? Nunca questionou qualquer decisão que eu tomasse em relação ao caminho, em relação às atividades de missionamento e ao andamento da nossa vida. Sempre foi uma companheira exemplar. Deus Parens caprichou bastante nessa escolha. E junto nós temos liderado, né, as atividades de missionamento na região, buscando expandir juntamente com todos os fiéis o caminho ali no Mato Grosso do Sul. Hoje é Centro de Missionamento Paranaíba. Ela é composta por 8 iobocos,
2 mestres do caminho, 7 formandos do Shuyokai do Brasil, além de diversos participantes do curso de doutrina, do curso estudantil e também do Tsudoi. Com grande apoio da senhora Yura, né, que a gente chama carinhosamente de Bachan, ela é Bachan de todo mundo lá. Em novembro de 2019, nós tivemos a felicidade de inaugurar o novo recinto de reverência. É um local feito especialmente, né, para acomodar os altares, com capacidade para mais ou menos 50 pessoas e climatizado, para a gente aguentar o calorão que é o Mato Grosso do Sul. Mais ou menos nessa época, na verdade um pouco antes, em 2019, nesse mesmo ano, o meu irmão mais novo, Haruo, que muita gente aqui conhece, ele adoeceu muito enquanto trabalhava no Japão. E ele foi muito resistente a voltar a fazer o tratamento aqui, porque quando eu conversava com ele, ele dizia que não queria mais voltar para o sítio. O Kyokai fica no sítio. Ele falou assim, eu queria desenvolver meu trabalho, mas do Kyokai é muito difícil. Aí eu falei assim, então, Haruo, vamos fazer o seguinte, você volta e vem morar comigo, né? Aí aqui você faz seu trabalho, que ele era massoterapeuta, né? Você faz o seu trabalho e a gente faz o trabalho de missionamento juntos. E então, aceitando, ele voltou em abril desse ano, de 2019, para um tratamento de saúde dele. Mas, devido à profunda intenção de Deus Parens, um mês após a inauguração do novo recinto de reverência, ele retornou. Eu me lembro que no dia da inauguração, depois, à tarde, ele me ligou, porque ele não pôde participar, porque ele já estava muito fraco, então ele não aguentaria a viagem, né, de Jussara até o Mato Grosso do Sul. Ele me ligou chorando, ele falou assim, nossa, eu vi as fotos, está tão bonito, eu queria tanto ter participado, eu prometi para o Kaicho-san do Jokyu que estava lá, né, da igreja mãe, que eu ia levar ele, mas eu não pude participar. Aí eu falei assim, Haruo, você não se preocupa com isso, porque tão logo você receba a sua graça, você pode vir aqui, né, e continuar a atividade comigo. Vai ser um prazer receber você saudável. Ele não pôde realizar essa vontade dele em vida, mas após a cerimônia de 50 dias do retornamento, consagramos sua alma no altar dos antepassados da Casa de Missionamento Paranaíba. Eu tenho certeza que essa alegria que eu vivo no dia a dia fazendo o nosso trabalho de missionamento também se deve à orientação da sua alma, né? De um jeito ou de outro, ele foi para Paranaíba, né? E até hoje ele continua ajudando a gente nas atividades. Passando por esse grande nó, né, na minha família, na tentativa de trazer um pouco mais de alegria para casa, eu e minha esposa, nós decidimos então planejar os nossos filhos, né? Falei, vamos parar de usar os métodos contraceptivos. Então, assim, né, Samara, falei, se a gente tiver um filho, eu acho que conseguiria trazer mais alegria para o meu pai e para minha mãe, né? Depois de um período tão difícil, né, que eles passaram. E pelo grande amor de Deus Parens, depois de 1 ano e pouquinho, a gente descobriu que a Samara estava grávida. E tivemos a felicidade de sermos agraciados com uma menina. Essa aqui que está desde a hora que começou, está assim, ó, falando. A Hana. Ela ela nasceu depois de 1 ano e meio praticamente, né? Não, um pouquinho mais. E quando as coisas vão acontecendo de forma tranquila na nossa vida, a gente tende a enfraquecer o espírito e esquecer um pouquinho de tudo aquilo que norteia a nossa vida dentro do ensinamento. E nessa realidade, quando a gente foi fazer o exame morfológico, né, com 6 meses de gestação, nós descobrimos que a minha filha tinha um problema neurológico. Ela tinha uma má formação no cérebro, né? Pensa que quando a gente ouviu um negócio desse, o nosso chão sumiu, né? E a médica falou, olha, ela pode ter muita dificuldade, ela pode ter um atraso muito grande no desenvolvimento, tanto físico quanto intelectual, né? Mas só Deus sabe. Ela falou assim, a medicina não consegue determinar o que vai acontecer. Ao ouvir esse diagnóstico do médico, em 5 minutos de conversa com a Samara, fizemos a determinação de fazer oferenda da vida dela.
Foi nessa hora que eu lembrei, quando você se tornar pai, você vai compreender o que é essa determinação espiritual que nós fizemos para você, né? Eu falei, mas tinha que ser uma pancada tão forte assim, né? Em 5 minutos nós fizemos a determinação espiritual de que ela se dedicaria a esse caminho e que nos comprometeríamos a fazer ela se tornar uma Yoboku exemplar, a ponto de, se necessário for, assumir a sucessão da igreja Jussara. Não sei como a gente vai fazer isso, né? Mas na hora do desespero eu descobri que a gente promete tudo que a gente pode, tudo. Nessa hora se eu tinha algum porcentinho de revolta, passou. Passei a ter raiva de mim mesmo, por não ter aceitado logo e ter que passar pelo mesmo caminho dos meus pais, né? Se a gente aceita logo, entende? Talvez a gente não precise passar por isso. Mas eu sei que o nosso desespero, ele não se compara ao dos meus pais. Hora nenhuma a médica falou que eu teria a chance de perder a minha filha, como meus pais foram comunicados, né? Mas teus pais, ele é de um amor infinito, e nós conseguimos receber a graça. Hoje, com 3 anos, ela tem conseguido alcançar todos os marcos, né, normais. Ela tem o tempo dela, né? Talvez um atrasinho, demorou para andar, tudo, mas tem conseguido alcançar pouco a pouco, na velocidade dela. Em setembro do ano passado, a gente foi passar pela neuropediatra, depois de 2 anos do nascimento dela. Aí ela olhou, avaliou, viu a Hannah brincando, viu a Hannah falando. Ela deu uns brinquedinhos. Aí depois de um tempo a médica parou, ficou olhando e começou a chorar. Eu falei, uai, doutora, o que foi? Ela falou assim, a sua filha é um milagre. Ela falou assim, eu não quis, assim, a gente não fala para o paciente, principalmente pais de primeira viagem, que a situação é difícil, porque a gente precisa ter força para correr atrás. Então o que a gente orienta corre atrás do atraso, para a gente minimizar o máximo possível, né, os atrasos. Mas ela falou assim, mas o quadro neurológico da sua filha é sério, é grave. Ela falou assim, eu tenho outros pacientes nessa mesma situação, eles são acamados até hoje. Eles não falam, eles não andam. A expectativa de vida deles não passa dos 10 anos de idade. Ela falou assim, a sua filha está normal. Falou assim, ela tem a falta de força, mas isso a gente recupera com a fisioterapia que ela faz desde os 4 meses de idade, né? Ela falou assim, e eu vou te falar, eu não posso falar, mas eu vou te falar, a sua filha, acho que ela não vai ter nenhum problema cognitivo, que ela é muito esperta. Ouvir aquilo de um médico que entende muito mais as coisas da gente, é um negócio que a gente, sabe, dá um calor tão gostoso aqui dentro, depois de tanto tempo, sem saber o que ia acontecer, de desespero assim, mas parecia que era Deus Parens passando essa informação para a gente assim, né? Então, mesmo com muitas falhas, a gente tem tentado no nosso dia a dia transmitir para ela a importância de seguir com sinceridade esse ensinamento, para que ela possa crescer sabendo e principalmente aceitando, né, esse caminho que a gente escolheu para a vida dela, e não ser igual o pai ignorante. As predestinações em nossa vida, elas exigem muita reflexão, determinação para a gente enfrentar, principalmente as más predestinações. A minha família, a família Kimura, ela entrou na Tendikyo em 1922, através da orientação, né, de uma doença do 3º filho dos meus bisavós, que posteriormente ele se tornou o primeiro condutor da igreja Cianorte, reverendo Shozo Kimura. Quando os médicos já tinham desenganado ele, após receber o Osazuke, ele recebeu a graça, e assim a minha família ingressou na fé. Exatamente 100 anos depois nasceu a Hannah, em 2022. Quer dizer, predestinação é um negócio muito forte, né? E não é fácil de cortar, né? Depois de 100 anos ela ter nascido nessa condição, fez eu entender que a gente não pode ficar na zona de conforto. Quando a gente acha que está confortável,
a gente recebe uma orientação. Na verdade, a família inteira, né? Falou, 100 anos se passaram, mas vocês têm um compromisso nessa vida, que é fazer, né, a dedicação a esse caminho. Precisamos continuar semeando, né, sem parar, essas sementes das virtudes, para que essas predestinações também possam ser cortadas. Da mesma forma, a família Kimura, ela tem a predestinação dos homens falecerem muito cedo. Muitos homens da nossa família não conheceram os netos, né? Inclusive, eu não conheci meu avô, né, o terceiro condutor da igreja Jussara. Quando os meus pais se casaram, ele já tinha retornado. Apesar de que ele já conheceu alguns netos, mas foram poucos, né, dos muitos que ele teve, né? E o retornamento repentino do meu irmão fez eu entender que ainda essa predestinação existe dentro da família. Hoje, meu pai conseguiu conhecer a Hana, conheceu mais 2 netos no Japão, né? Graças a Deus, essa predestinação parece que tem aliviado um pouco, mas a gente não tem ela extinta. Então é um trabalho sem fim, né? Não sei se a gente vai conseguir extinguir um dia essa má predestinação, até porque somos pessoas que erramos muito, né? Nosso pensamento humano vai muito além daquilo que a gente deveria ser, né? Como seguidor desse ensinamento. Então essa geração também precisa continuar essa dedicação, para que a gente possa ver os nossos descendentes crescerem cada vez mais e principalmente se tornarem material humano, né, que faça muita diferença nesse mundo. Nesse último ano, né, para a celebração dos 140 anos do cultamento físico de Oesama, nossa igreja mãe fez a determinação de realizar 14.000 vezes o Sasuke. Eles tiram esse número, não sei de onde, mas é que é 140, mais 14.000. É que 140 era pouco, 140.000 era muito, eu acho, daí ficou no 14.000. A igreja Jussara, né, que é uma das 7 filiadas dessa igreja, decidiu que desses 14 faria 6.000. E nós que somos filiados à igreja Jussara, lá no Mato Grosso do Sul, falou assim, bom, metade é muito, né? Falou assim, mas se é 14.000 o geral, vamos fazer 10%, né? 1.400 Osasque nesse ano. Pode ser? Eu falei, pode, não sei como que a gente vai fazer, mas vamos fazer. E determinamos então fazer esses 1.400 Osasque até os 140 anos do ocultamento físico de Oesama. Eu estava fazendo a contabilidade desses Osasques. No mês de agosto agora nós já ultrapassamos 1.200 Osasques, né, nesse ano. E conversando com a Samara e com um primo que morava lá, nós fizemos os cálculos, falamos assim, tá bom agora, ó, se era 1.400 e a gente já fez 1.200, quer dizer que a gente pode fazer só uns 50 por mês agora. Não precisa mais correr. Vai dar tempo da gente cumprir essa determinação. Mas nessa reta final das atividades, Deus Pai não quer que a gente se acomode, não quer que a gente faça essa conta. É o contrário, a gente precisa se esforçar mais ainda, né? Aí, mais uma vez, recebemos uma orientação de Deus Pai. No mês retrasado, quando meus pais estavam vindo para a cerimônia mensal do Dendocho, faltando 1 hora para chegar aqui no Dendocho, eles sofreram um acidente de carro. O carro capotou 3 vezes depois de bater na traseira de um caminhão. E ele ficou completamente destruído, né? Contrariando qualquer expectativa de quem assistiu o acidente ou das autoridades que foram lá atender a ocorrência. Eles saíram vivos e andando de dentro do carro, né? Minha mãe, ela teve 6 fraturas que a gente sabe até agora. Ela quebrou o pescoço, ela quebrou a coluna, ela quebrou 3 costelas e o externo, esse osso da frente, né? Tá parecendo um Robocop japonês, com um colete assim, ó, parece um robô, de cima até embaixo. Mas, conversando até com a doutora Érica e com outros médicos, eles falam assim, não sei como é que a sua mãe está andando. Num capotamento dessa intensidade, dessa magnitude, ou morre, porque corta a respiração na hora, ou se der tempo de salvar, ela tem que ser entubada e do pescoço para baixo, nada funciona. Ela saiu andando, fez uma selfie para mostrar para os filhos, tirou a foto do carro,
ficou 3 horas na recepção do hospital, pediu para o meu pai fazer massagem no pescoço porque estava doendo. Meu pai fez, para depois fazer a tomografia e descobrir que estava tudo arrebentado, né? Vê se isso não é trabalho maravilhoso de Deus para essa, né? Falou assim, tá faltando só 6 meses, não é hora de amolecer, é o contrário, é hora da gente se esforçar mais. Falou assim, era pouco o Sasuke que você ia fazer? Espera aí que eu vou dar um motivo para você fazer mais o Sasuke. E foi assim, passei 30 dias cuidando da minha mãe, os primeiros 30 dias, com tudo isso quebrado, faltava até o Sasuke para poder fazer, né? Se a gente fizesse os 6 Sasukes por dia que a gente tem que fazer, 3 vezes 6, 18, só nela dava mais de 180 Sasuke por mês, não é? Então, eu falei assim, vamos continuar o nosso esforço, vamos continuar a nossa determinação até o final, porque a família Kimura não veio para ficar na zona de conforto mesmo. A gente precisa fazer alguma coisa, porque senão rapidinho a gente recebe uma orientação. Mas é dessa forma que eu entendi que a minha família, né, vem evoluindo, década após década, ano após ano, e com certeza perto do que os meus avós, meus bisavós passaram, a gente tem uma vida muito, muito, muito mais confortável, né? Na minha vida eu entendi que não tenho tempo nem espaço para lamentação, nem para reclamar de qualquer dificuldade, até porque eu não tive, né? É só graça recebida. Até sobre o problema da Hannah, falou assim, eu não vou detalhar muito porque há 1 ano atrás a minha esposa estava aqui no meu lugar fazendo a palestra, ela contou com mais detalhes, então vocês procuram lá no YouTube para saber certinho, que tem a palestra dela, e vocês olhem direitinho lá, tá? Mas a gente vive diariamente envolvido no amor de Deus Pares, com certeza, né? O amor de Oyasama, dos nossos pais biológicos, nossos pais espirituais, e penso que a gente só vai alcançar a vida plena de alegria e felicidade quando a gente entender tudo isso e dar o devido valor. A partir de agora, de mãos dadas com a minha filha, com a minha esposa, né? Tendo sempre no coração a gratidão, né, por todas as graças recebidas, eu gostaria de prosseguir a minha caminhada, propagando esse ensinamento para o maior número de pessoas, esteja onde eu estiver, seja no Mato Grosso do Sul, seja lá em Jussara, né, para que eu possa cumprir até o final da minha vida a determinação feita pelos meus pais, e a minha filha, até o final da vida dela, a determinação que nós fizemos para ela. Por fim, deixando convite para que todos conheçam o Centro de Missionamento Paranaíba. Daqui de Bauru não é muito longe, lugar bem fresquinho, gostoso, né? Venham conhecer, vai ser uma satisfação muito grande receber qualquer companheiro da fé lá para ajudar a gente nos trabalhos de missionamento. Então, fazendo esse convite, agradeço imensamente a oportunidade recebida hoje para poder falar um pouco sobre a minha vida, da minha família. E antes de finalizar, agradeço demais todos os fiéis, né, da Tendikyo do Brasil que puderam fazer a oração, que puderam mandar mensagem, que puderam transmitir o carinho, né, na ocasião do acidente da minha mãe. Graças à oração, à dedicação, ao carinho recebido por todos os fiéis do Brasil, ela tem se recuperado muito bem. Já está brava, mandando a gente fazer tudo, porque ela não pode fazer, dando bronca na gente, no meu pai. Então é sinal que está boa, né? Mas graças às orações fortes, né, sinceras de todos, que a gente tem conseguido passar dias cada vez mais alegres, né, mesmo diante de situações um tanto quanto complicadas. Então, agradeço imensamente essa oportunidade e também a atenção dispensada no dia de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, Michihiro-san, pela brilhante palestra no dia de hoje. Que trajetória de vida, né? A caminhada da fé, da família dele. Hoje, o resultado é a esposa, a Hannah, filha, né? Que está caminhando no Centro de Missionamento Paranaíba, Mato Grosso do Sul. É isso, né?
Olha, uma grande trajetória de vida, uma grande ensinamento para todos nós, né? Realmente, né? O Deus Parens, né? Faz assim, dá aquelas orientações e essa superação, né? Dentro da caminhada da fé. É um crescimento muito grande espiritualmente, né? E ainda segue, né, a caminhada da fé da família, da igreja e do Centro de Missionamento Paranaíba, lá no Mato Grosso, né, Mato Grosso do Sul. Bom, vamos abrir agora, então, para perguntas, né, e reflexões, alguma coisa que poderia estar relacionado com a palestra do dia de hoje. Eu quero correr um pouquinho, vamos lá. É, 62 anos. Mais alguém? Parece que foi excelente assim, que ninguém tem pergunta, né? Eu falei, você quer o palestrante hoje? Ele falou, não, vou dar apenas um bom dia para vocês aí. O bom dia dele foi tão longo que então foi muito importante, né? Porque ele passou a experiência da família dele, né? Da mãe dele, do pai, né? E a mãe dele eu conheço, porque eu fiz até show com ela, né? Lá do Jussara, né? Então, é uma pessoa muito experiente, né? Então, eu meus parabéns para ele. Continua assim, tá? Mais alguém? Eu só tenho uma reclamação a fazer. Ele faz eu ficar chorando lá no canto aí, né? Mas eu quero agradecer bastante o Michihiro, ele está no coração de todo mundo, né? Foi uma excelente palestra, eu adorei e fez relembrar do Haruo. Aí a gente se emociona, né? Obrigado. Tudo bem? Mais alguém? Uma pergunta? Bom, se não havendo, né, podemos encerrar, né? Vamos encerrar com a reverência aos 3 altares. Reverência a Deus Pai. Aí, muito obrigado. Encerramos a palestra da manhã do dia de hoje. Muito obrigado.